Então vamos lá para a segunda parte do vídeo sobre a Era Vargas. Aí tá o gordinho, baixinho. Todo baixinho é nervoso. Esse aqui era muito nervoso, ainda mais vindo da perto de Uruguaiana e Sambora. Eles são bem. Se ele fosse de Bagé, meu Deus do céu, aí sim a gente tá ferrado. Mas vamos lá, seguindo. A defesa do setor cafeeiro é o estímulo. E o estímulo à indústria. É interessante, né? O comunista da nossa indústria. Bom, vamos começar a ver aqui o que foi dito no livro de vocês, né? E depois eu trago algo fora, tento comentar mais do que somente ler. Mas eu vou ler porque daí eu consigo fazer minha cabeça funcionar quando eu leio. Aí eu tento explicar um pouquinho para vocês. Estou fazendo chimarrão agora. Tomei meu café, vou tomar um chimarrão. São 6 horas da manhã, eu acho. Não sei que horas são agora. Um domingo, 7h10. Eu acordei mais tarde, eu acordei às 10 para 6. Na verdade eu acordei 4h50, mas eu voltei a dormir. Então tá. Então com o objetivo de apoiar os cafeicultores, é engraçado isso aqui, né? Vargas lançou defesa da cafeicultura. Puta merda, né? Aí começa as cagadas, né? Oh, meu Deus do céu. Isso aqui me lembra a Copa do Mundo de 2014. Mas eu trouxe alguns dados, vamos discutir isso aqui, né? Fortemente abalada pela depressão iniciada em 1929. Coitadinhos, eles estão sofrendo uma depressão porque como o mundo estava em crise, né? Estava deprimido, o mundo estava deprimido, né? Decidiram parar de tomar café, porque o mundo estava deprimido. Então não vamos mais tomar café, tá? Para isso buscou reeditar a velha política de valorização do café. Só que porra, o Brasil é muito burro, meu Deus do céu. Para não ter confusão, ele comprava o café, né? E daí não tinha para exportar o café, o que ele fazia? Queimava o café, né? Ele basicamente queimava o dinheiro. Aí quando eu falei da Copa de 2014, que me lembra muito isso aí, é porque os investimentos que nós brasileiros fazemos, eu falo nós brasileiros porque nós que votamos e colocamos aqueles desgraçados lá em cima. Eu lembro que um dos textos do João falou, né, sobre o custo que foi a Copa do Mundo. O custo da Copa do Mundo para o Brasil foi 28 bilhões. Isso o feito, né, de maneira sem pagamento de propina, o que está no governo, né, foi o dobro ou o triplo. Tá, 28 bilhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro para gastar com política. É muito dinheiro para gastar com valorização do café, ao invés de gastar com outra coisa. Porque eles achavam que o mercado ia normalizar, depois eles iam conseguir vender esse excedente. Mas como os caras que plantavam café não eram bobos, o que eles faziam? Ao invés de segurar um pouco essa produção do café, como eles sabiam que o governo estava comprando o café, o que eles fizeram? Vamos plantar mais, vamos plantar mais, vamos plantar mais, para quê? Porque o governo vai comprar nosso café e nós vamos ficar de boa. Foi exatamente. O que as grandes empreiteiras fizeram na Copa de 2014? Vamos demorar mais, vamos demorar mais, vamos demorar mais. Vamos querer fazer o quê? Ganhar-se mais dinheiro, ganhar-se mais dinheiro. Vamos construir, ao invés de 8 estádios, vamos construir 12. Por quê? São mais 4 estádios, dá mais dinheiro. Se a gente for pensar, esse 28 bilhões gasto na Copa do Mundo, o orçamento da educação de hoje, desse ano, tá em 117 bi. Acabei de ver no portal da Transparência, né? Referência no que foi gasto para um jogo de futebol e referência no que é gasto para o jogo de desenvolvimento da população brasileira. Isso aqui em valores de 2000, de 2004, 2010, 2014, vamos botar assim, né? É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Muito dinheiro gasto o quê? Com políticas que não trazem bem a população, e sim a uma elite, a quem tem mais. Porque quem tem menos fica de fora disso aqui.
só se diverte por fora e se diverte muito mais do que quem está lá dentro. Tá? Então agora sob rígido controle do governo central, por meio do CNC, Conselho Nacional do Café, que promoveu uma compra e a estocagem do produto. Até por isso que até hoje a gente vai a qualquer lugar, quer um cafezinho em casa, por causa dessa época aqui, né, porque tinha muito café mesmo. Tanto café, que até essa foto tá no livro de vocês, que eles utilizavam o café, aqui embaixo, como vocês estão vendo, para quê? Para queimar e fazer a locomotiva funcionar. Não usavam mais carvão, usavam café. A quantidade que tinha do excedente do café. Imagina, se aquele café que era para consumo, gente. Um absurdo isso. Mas essa prática estava desgastada, pois a produção mundial de café aumentava e a concorrência. Eu achava que nunca existia concorrência, mas começou. Né? Até hoje os melhores cafés não são os brasileiros, algum de Minas ali. Mas na minha opinião, o melhor café ainda é o colombiano. Né? Consequentemente, a política de valorização do produto, apesar de aumentar ligeiramente os preços durante certo tempo, acabou por levar à formação de estoques imensos, para os quais não havia compradores externos, porque o mundo estava em crise. 2, concorrência. Tá? Então, assim, a partir de julho de 31, o governo decidiu queimar os estoques de café. Basicamente, assim, é aquilo que eu falei da Copa do Mundo. Nós queimamos 28 bilhões de reais jogando no lixo. A mesma forma, do mesmo jeito que fizeram aqui com o café. Certo? Dinheiro que poderia trazer para o desenvolvimento da nação, para melhorar hoje, para a gente conseguir ver os efeitos. Não, foi gasto. Foi queimado. Copa do Mundo, a mesma coisa. Foi queimado com estádios, foi queimado com pagamento de propina e foi queimado com outras coisas. Isso a gente tem que começar a ver e a criticar. Né? Então, assim, os erros econômicos que nós fazemos no Brasil. E hoje nós estamos pagando a duros preços isso. Né? Vocês sabem muito bem o que mais está mais em voga. Só fazendo referência, né, do orçamento, né? Não é por causa do partido ou do presidente, tá? É o maior orçamento da história do Brasil para a educação, 117 bilhões. Maior orçamento da educação da história do Brasil. Certo? Então essa política beneficiou o que? A economia a curto prazo. A gente sempre pensa. Assim, então, a mesma coisa. O PAC, as obras da Copa, os legados da Copa, o que beneficiou a economia para curto prazo. Reeditando as besteiras que fizeram antigamente, né? Então, o comprometimento do governo com a manutenção da demanda do produto ajudou a manter o funcionamento do restante da economia brasileira. Aí vai dizer que a atividade cafeeira sustentou as atividades comerciais e bancárias. Por quê? Porque os caras continuavam plantando que nem uns loucos e o governo brasileiro continuou comprando que nem os loucos. Né? As ferrovias e até as pequenas indústrias nacionais, uma vez que todos esses setores, de algum modo, dependem dos recursos gerados pela cafeicultura. Puta merda, a gente é muito brasileiro. O Brasil é algo assim que tem que ser estudado, né? Porque a gente começa vamos só ficar na cana de açúcar. Aí depois, não, o café dá certo, vamos só ficar no café. Ainda bem que a gente mudou um pouco essa questão, né? Porque a Argentina se ferrou muito, porque a Argentina só ficou na questão do gado e se deu mal. Então, as marcas da crise 29, novamente a crise 29, tinha deixado o setor cafeeiro industrial e o desemprego gerava cerca de 2 milhões de trabalhadores e uma redução de 20% nos salários. Tu imagina, se aqui em 1970 tinha 2 milhões de desempregados, hoje nós temos 14 milhões. É grande, né? Tu imagina, se tu gastasse R$1.000 naquela época, uma redução de 20%, só que eu ganhei o que? 800. Claro que os preços de tudo ia ficar normal, não ia baixar, porque teve redução no salário. Desculpa, tô um pouco resfriado.
Então, ao mesmo tempo, as importações caíram. Por quê? Como não se exportava café, não trazia moeda estrangeira para dentro do Brasil. Ele vai dizer aqui, uma vez que grande parte do café não era exportado, mas vendido ao governo, dessa forma reduziu a entrada de moeda estrangeira no país. Moeda que deveria ser usada para pagar as importações. Aí tá faltando, se a gente for pensar pelaquela questão do Brasil, né? Tá faltando dinheiro no Brasil, vamos imprimir, mas tá faltando dólar no Brasil, vamos imprimir dólar, não funciona. Isso não funciona. Levando-se em consideração que a maior parte das importações de produtos industrializados, surgiu a oportunidade de que essa produção passasse a ser realizada dentro do Brasil. Ou seja, ele achou que, já que a gente não tem dinheiro para importar, quem sabe a gente começa a investir nas indústrias do Brasil e com isso a gente, ao invés de comprar lá de fora, a gente compra aqui de dentro, fazendo o quê? Aquecendo nosso parque industrial brasileiro. Bom, isso aqui foi uma jogada interessante dele, né? Entre outras, várias, ele teve muitas coisas boas. Mas você tem que criticar, não aguento. Tá aqui ele fazendo postes de concreto. Então, entre 33 e 39, a indústria brasileira teve um crescimento expressivo. Cresceu, subiu. Né? Principalmente nos setores menos sofisticados. Ou seria a indústria leve, baseada na produção de tecidos, né? Processamento de alimentos, queijo, aquelas coisinhas, né? Que requeriam investimentos menores e contavam com a utilização da capacidade ociosa, ou seja, desempregados. Desde o final do século anterior, construía-se no país a base de uma indústria leve que ocupava uma capacidade ociosa ociosa pelo menos ao final da Primeira Guerra Mundial, o qual justamente o emprego desse potencial não utilizado fez a produção industrial brasileira dar um salto durante os anos de 30. Então, nos anos de 30, inauguraram o modelo de industrialização por substituição às importações. Então, vamos criar fábricas, indústrias, né? Para quê? Para a gente evitar que as coisas venham vir de navio. Ou seja, as coisas seriam produzidas no Brasil e não de fora. Quando as coisas são produzidas aqui e as pessoas consomem essas coisas feitas no Brasil, gera mais emprego, mais rendas, mais e mais e mais. Quando vem de fora, a renda e o emprego gerado lá fora, aqui dentro não fica nada. Então, apesar do predomínio da indústria leve, os novos setores logo desenvolveram com participação decisiva do Estado, ou seja, o Estado começou a financiar e ajudar essas empresas.